Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o segundo vídeo reflexivo do filme Um Novo Despertar, que conta a história de Walter Black, um pai de família, uma pessoa que tem tudo na vida e ainda assim sofre de depressão. A gente, ao longo da jornada, passa por situações assim, de subidas e descidas, nessa montanha russa que é a nossa vida. Algumas quedas podem ser bem profundas. Algumas vezes nós temos apoio externo, e que bom se você se permite ter isso. Outras vezes não teremos, pelas mais diversas circunstâncias. Mas, independente de qualquer coisa, o que fica para mim desse discurso é que, independente da forma como você esteja tendo esse apoio, você não pode negar os seus reais sentimentos. Existem formas de autodesistência que vão além do que aquelas alertadas, nas campanhas de setembro. Entre elas, eu diria que uma das mais corriqueiras é a gente andar meio que zumbizando pela vida, sabe? E essas situações estão por aí, embora muitas vezes a gente não veja embaixo dos vernizes existentes, nas capas que a gente coloca. A gente mesmo pode estar vivendo, ou um conhecido, um familiar, alguém que a gente ouviu falar na TV. Somos muito parecidos em alguns aspectos, porque a dor e a alegria, o prazer de se ser quem é, não está assim tão distante no outro quanto naquela forma que eu sinto em mim mesma. Está no rico, está no pobre, em pessoas de todas as culturas e classes sociais, em pessoas que tiveram facilidades ou não. E é claro, cada um vai se utilizar de aspectos, de ferramentas as melhores que tiverem em mãos, para se lidar com situações assim. Uma pessoa que tem recursos financeiros, por exemplo, de repente vai ter para poder investir em terapias, em novas oportunidades de se trabalhar aquela sua questão de saúde mental que outra pessoa que não tem vai ter que buscar em outras áreas. Por outro lado, essa outra pessoa, de repente, pode não ter todos esses recursos, mas ter desenvolvido a garra necessária para sair desse buraco, que ela mesma se colocou. Isso muitas vezes cria caminhos de improviso, onde você precisa de uma forma melhor utilizar a sua criatividade. E isso é uma coisa que o brasileiro tem muito, É muito interessante isso no povo em geral. Dessa mesma forma, essa questão da água, tá batendo na bunda e você não ter o tempo nem para pensar muitas vezes ou para tirar um certo tempo para trabalhar suas questões e ter que, entre aspas, tá trocando aquele pneu do carro com ele andando. É claro que essa malemolência, em se lidar com as próprias questões em vida, nos atinge das mais diversas maneiras e as nossas reatividades com relação a isso independem das condições que tenhamos a nível material, mas dependem, na grande maioria dos casos, na forma em como a gente lida com tudo isso, independente se tenhamos ou não condições financeiras melhores em se lidar com aquilo. Então, se por um lado, a gente consegue se manter naquela zona de conforto, o popularmente chamado ofurô de cocô das nossas vidas, nos estagnando nessa facilidade que as nossas próprias vidas nos permitem ter, também podemos ter por outro lado, desse outro lado dessa mesma balança, desprivilegiados amaldiçoando o mínimo que tem. Uma coisa que realmente ficou para mim,
é a questão da realidade em que estamos inseridos. E não só da observação dela, no sentido de, olha, isto é assim que ocorre na minha vida, né? Tem certas coisas que são daquela forma e não tem como mudar. Digo assim na questão de mudar de uma forma rápida e fácil. Mas é necessário acordar. Em que sentido? A realidade que eu estou criando e que eu criei até agora, com relação à minha forma de pensar, em como eu estou sentindo aqui dentro desse corpo e as ações que tomo, e está de fato sendo absoluta nas coisas que ocorrem pela vida. E independente, né, das soluções que você realmente ache para o seu caso próprio, independente delas serem soluções mais internas ou externas, como no caso do que ocorre no final com o nosso personagem, enquanto a gente não assume, né, esse negativo, né, da nossa doença mental, seja ela qual for, essa parte negativa e as consequências do que isso está trazendo para a gente mesmo nos mais diversos âmbitos. E quando eu falo doença mental, acho difícil alguém que não tem alguma. A gente de fato não consegue ser responsável por ela. E no caso específico do tema desse filme, e acho que também várias outras questões mentais que temos como desafio dos dias atuais, o lidar de forma gradual é sempre uma boa pedida. E além, né, de todos os tratamentos que já existem nos campos tradicionais que a gente já conhece, como a psicologia, a psiquiatria, né, a medicina de uma forma geral e contemplando vários aspectos, a atividade física, que não é o tema central do filme, mas eu resolvi trazer aqui nesse segundo vídeo porque eu acho ela fundamental, é uma grande complementação para quem está num processo desses. Isso porque botar um certo condimento na própria vida é algo fundamental. Porque normalmente quem está nesses processos anda num automatismo muito difícil de sair, aonde essa questão da movimentação corporal específica ajuda e muito. E mesmo às vezes se dedicando a esse tipo de esportes, eventos, movimentações corporais, muitas vezes é difícil fixar isso de uma forma mais concreta. Nesse caso, a disciplina é algo fundamental. Não aquela disciplina rígida de horários ou de questões muito encaixadas e quadradas. Pode haver uma flexibilidade, mas onde haja constância. E se a gente considerar que a vida é esse fluir das energias yin e yang, é muito natural que hajam, né, essas sensações de períodos de baixa e de alta, principalmente se for uma situação recorrente assim, em que você já percebeu durante a vida que você tem tendências a recaídas. Então, muitas vezes é essencial a gente perceber esses momentos de baixa e respeitar isso, mas ao mesmo tempo perceber se, né, nesse momento de baixa, a gente não está ali adentrando na linha vermelha dessa situação, né? E naqueles momentos de alta, né, em que a gente está se sentindo muito bem, é também um pouco fortalecer, né, aquele nosso lado que vai transitar por esses mundos dessa saúde mental, né? E em se manter essa saúde mental. Percebendo também quando essa energia nos leva aos devaneios, às expectativas, que tem meio que essa energia explosiva de fogo, né, que eu falei em algum vídeo aí anterior,
mas que se a gente não perceber realmente como anda a nossa energia, podem não passar de ilusões. E a gente sabe, né, que quanto mais a gente sobe nessa nuvem, quando a gente cai, o tombo é grande. E para quem se percebe de repente que já tem aquela propensão a isso, convém ter aquele olhar cuidadoso para esse ponto de transição que nos leva para baixo. Acho que muitos estão no caminho, né? Desse autodescobrimento e dessa automaturação durante todos esses processos. De forma que às vezes é impossível não transitar dessa forma meio que oscilatória, né, nas nossas questões, naquilo que a gente está vivendo. E principalmente com isso, né, que de repente a gente consideraria no campo da nossa própria evolução, né, essas quedas que a gente vive. E com aquele nosso negativo, né, as nossas reatividades que levam a isso. Agora, uma coisa que parece ajudar muito nesses processos, quando você está vivendo eles na pele, é você estar ciente e presente enquanto essa roda gira, né? E muitas dessas vezes de uma forma muito desagradável e que você não gostaria de estar vivendo. Além de tudo aquilo que você já possa estar fazendo dentro do campo comum e esperado, né? De repente, como no caso ali citado no filme, dessa experiência, né? Que é o tema do filme. Então, além de você estar consultando médicos, psiquiatras, tomando remédio e frequentando grupos, tudo isso e outras coisas mais que fazem muito parte daquele seu âmbito pessoal, de situações que você escolhe na sua própria vida para lidar com isso, é interessante você fazer de si um laboratório nessa alquimia de si mesma, de si mesmo, nessa transição de faixas das que você se encontra realmente para aquela ou aquelas as quais você almeja estar, na questão de bem-estar, de se sentir bem com você mesma, com a vida. Tem um princípio que eu aprendi no Taekwondo, que é a do espírito indomável. Quando a Sabunin, né, que é a mestra, o mestre, como é chamado o professor, né, dessa arte marcial, que é uma arte marcial coreana, mas quando a Sabunin falou a primeira vez essa palavra, né, espírito indomável, eu meio que me encantei, né? Eu tenho meio que certas coisas com palavras e expressões em que algumas delas me chamam muito a atenção e eu agrego elas para minha vida, né? Como parte da minha jornada. E espírito indomável é uma dessas. Até que você seja incorruptível no seu espírito, com aquilo que você é de verdade, aquela coisa essencial e especial que define cada pessoa totalmente diferente, por mais semelhante que seja, mas diferente do outro, por suas próprias convicções, história de vida, aquilo que acredita e suas qualidades sendo trazidas à tona positivamente. Quantas e quantas vezes você não será isso? Quantas e quantas vezes você não vai deixar se dominar por coisas que não representam aquilo que é o seu íntimo? E esse cair e levantar, pelo menos ao meu ver, nesse momento de vida, é aquilo que determina o que lapida esse nosso espírito, que é indomável naquela nossa autenticidade, naquilo que em determinadas circunstâncias, situações, formas em se lidar com a vida, conseguem trazer para o mundo muito daquele nosso tempero especial e que ninguém tem igual. Nessa lapidação daquele nosso lado indomável, mas muito para o lado positivo, tem certas coisas que a gente vai descobrir com o passar do tempo e as experiências
que se a gente não respeitar e não seguir e não ouvir esse lado de ser muito verdadeiro nas ações que a gente imprime no mundo e na gente mesmo, é provável que a gente lide muito mal com aquelas coisas que vêm de situações internas e externas a nós e que a gente não tem o menor controle. A personagem Nora, né, no final do filme, faz um discurso onde ela marca, né, com as suas palavras, né, a importância que é a gente olhar para o lado negativo das coisas que ocorrem na nossa vida. Tem uma parte, inclusive, né, que ela fala que nossos pais, professores, mestres, médicos estão mentindo pra gente. E ela diz que é com as mesmas 4 palavras, né, de que tudo vai dar certo. Aí vem o seguinte questionamento: e se não der? Esse jogo de ilusões aparentemente maldoso que a gente vive aqui, onde se cobra que você tem que ser um exemplo ideal de pessoa, mas ao mesmo tempo você não pode mostrar suas fragilidades, seus medos, ou seja, você não pode ser humano. Você precisa camuflar e não externalizar aquilo que você está sentindo, de forma que muitas vezes nos auto-enganamos e muitas vezes nem percebemos aquilo que está no nosso íntimo de verdade. Isso causa tanta confusão, né? E uma questão interessante que talvez case com isso é a questão da sensibilidade do filho mais novo. Você percebe, né, que ele tinha uma sensibilidade muito latente, aberta, e que ele se utilizava disso, tanto nas construções, né, artísticas dele, como com relação a como interagir nas relações. Você vê muito isso principalmente na relação que ele tinha com o pai. Eu tive uma impressão de que ele sabia exatamente separar o que era a condição mental do pai como ser humano vivenciando aquela experiência do boneco em si. Ele aparentemente sabia, e em determinadas situações do filme eu tive a impressão, claro que isso depende da interpretação que você dá, né? Mas eu tive a impressão que ele falava com o pai, não com o boneco, muitas vezes. Mas ele separava o que era o pai do que era o boneco. Apesar de entrar na brincadeira e de gostar muito daquilo. Outra coisa, né, relacionada a essa sensibilidade, e não só a isso, né, ao amor que ele tinha pelo pai, é a questão ali quase pro final do filme, quando a mãe leva eles para outra casa e ele dá um abraço no pai e fala que o ama. Num momento que o pai estava passando por situações ali internas e tentando lidar com suas questões, que ele não conseguiria nem direito se cuidar, quem dizer amar-se, né? E às vezes tudo que uma pessoa está precisando, né, de alguém, da sociedade, das pessoas que a cercam, é simplesmente esse entendimento, né? Porque ninguém pode resolver nossos problemas por nós, né? E eu já comentei aqui, né, situações assim com relação à espiritualidade, no sentido de me sentir extremamente abraçada por eles, em situações como eles dissessem assim: olha, eu não posso fazer nada com relação a isso. Isso é uma questão sua que você precisa aprender a engatinhar, a andar e até o ponto que você vai chegar a correr com relação a isso. O que eu posso realmente fazer é só te apoiar. Em que sentido? Dizendo que eu estou aqui e que eu compreendo o que você está sentindo. E que por mais que você não acredite, porque nas horas das crises a sensação emocional é tão grande que a gente não pensa racionalmente, mas é como se eles dissessem: eu já passei por situações parecidas, eu já vi pessoas passar por situações parecidas. Uma hora ou outra você vai sair deste processo, mas que é um processo só seu. Por mais que você esperneie, por mais que você reclame, por mais que você ache ruim, não há nada o que se possa fazer neste sentido, se você não fizer.
mas o apoio ali é muito interessante, né? Um apoio que ele dá, mas sem pedir nada em troca. Não é uma coisa assim de, olha, se você melhorar dessa sua depressão, se você for um bom esposo, um bom pai, aí eu vou te amar. É simplesmente um olhar muito puro, que eu sempre trago aqui no canal, sobre essas questões de criança, que simplesmente aceita e com essa pureza gentil e nessa pureza angelical, né, talvez de um espírito que não tenha ainda passado por tantas frustrações, então tá mais limpo, tá com filtro limpo da própria vida com relação a isso, consegue te trazer um gostinho daquilo que você não sente muitas vezes. Isso é algo muito bonito nesse menininho aí, porque ele traz uma aceitação de luz e sombras ainda muito intrínseca de uma criança que você vê, né, que ele está passando também por processos de bullying e tal na escola, mas ele tem aquilo ainda muito vivo dentro de si, muito latente e expressivo, né? E quando ele consegue expressar aquilo de uma forma material, de uma forma real, né? E você vê isso muito nas cenas com o pai, aquilo é muito bonito de se ver, né? E ao longo dos anos, né? Essa facilidade que ele tem para lidar com essas questões da sensibilidade, se não forem negativadas nos processos que a gente passa, se torna algo muito assertivo, né, para as coisas que a gente passa na vida e como a gente lida com elas. E essa sensibilidade também você vê muito no nosso dia a dia, assim, como naquele exemplo, né, em que o pai comete aquela loucura lá no final do filme, e o menino, né, estando em outra casa, longe dele, começa a ficar desesperado e chora, e chama pelo pai direto, e dentro disso o filho mais velho, né, acaba indo até a casa do pai e socorre ele, né, naquela situação. Percebe? São fatos corriqueiros e que muitos de nós vivem situações assim. E é importante, às vezes, dar ouvidos a certas situações que martelam na nossa cabeça e que quando você vai ver são situações assim. Ao mesmo tempo, é importante filtrar, né? Porque muitas dessas situações podem não ser verdadeiras, podem ter outras questões ali envolvidas que trazem essa confusão para os nossos processos sensíveis e de percepção. Às vezes, essa sensibilidade, como num caso de um declínio, pode tomar proporções alarmantes e preocupantes, né, na vida de qualquer pessoa, com conexões de tristezas, né, de sentimentos ruins que não são legais, aquilo que você sonha de melhor para a sua vida, e acabar por piorar ainda mais, né, a situação. Porque esses eventos, né, de situações que podem acontecer na vida de cada um, de declínio, de frustrações, de coisas que acabam acontecendo de formas que você não esperava, ou que você esperava diferente. Questões assim são comuns na vida de todo mundo e todo mundo vai passar por situações assim. Agora, a combinação entre isso e uma sensibilidade que, sabe naquelas, né, do biscoito Tostines, a gente não sabe se é fresquinho porque vem demais ou o contrário, mas onde a combinação desses dois fatores e um meio que desequilibrando o outro, né, acaba potencializando muito isso para um lado que não é legal, né? E a gente tem que estar sempre se lembrando de que a nossa vida e a nossa jornada, o nosso caminho, dificilmente vai ser como num final de filme, de novela, como num comercial de margarina. O ruim do filme, né, é que ele sempre tem esse final, muitas vezes felizes, dependendo do gênero, do estilo, né, do que quiseram passar com aquela película, com aquele filme. Mas é interessante sempre se perguntar de vez em quando, ao ver, né, certas produções
e as sensações e as ideias que passam automaticamente, aonde essa idealização vai me levar. Porque muitas vezes não se percebe, mas isso acaba interferindo de um modo meio que silencioso, meio que imperceptível na base das nossas crenças principais. Principalmente quando essas crenças, quando você percebe na interação do seu dia a dia, dos pensamentos que tem com relação a tal assunto, que você está imbuído de uma visão idealista de algo. Isso já aconteceu e eu acho que acontece ainda muito com mulheres, de ter uma visão ideal sobre relacionamentos. Uma coisa que vai no sentido contrário disso, mas que tem a ver também com isso, uma vez eu trabalhava numa locadora de filmes e naquela época aquela franquia Jogos Mortais estava em total alta. A gente tinha recebido um banner e ele estava bem grandão assim, exposto. E aí chegou uma mãe que ela ficou meio que horrorizada e eu não me lembro direito quais foram as palavras dela, mas ela falou algo como, meu filho não pode ver isso, ou eu não posso trazer ele aqui porque tá com esse banner, algo assim. Aquela fala dela me chamou muita atenção, né, naquele dia. Porque eu pensei assim, mas quem é que pode impedir certas coisas, né? E num link assim, né, com isso, com esse mesmo assunto, tem aquela questão muito conhecida do Siddhartha Gautama, né? Popularmente conhecido como Buda. De que ele vivia num palácio e ali não tinha nenhuma dificuldade, era tudo um grande luxo. E num certo momento ele resolve sair para o mundo e se depara, né, com a fome, com a velhice, com a morte. E ele se dá conta, né, do lado sombra da vida, né? Daquelas coisas que muitas vezes a gente vai passar e não vai ter como interferir e nem controlar. Faltas, ignorâncias, tristezas, medos, situações muitas vezes que fogem ao nosso controle. Acho que a grande maioria das situações fogem ao nosso controle. É algo que, com o passar do tempo e com a maturidade, a gente acaba meio que vendo que não tem um jeito se a gente não se propor a trabalhar aquilo com a gente, porque os sofrimentos já estão por aí, né? E os sofrimentos que a gente coloca ainda mais peso em cima daquilo que já está, muitas vezes são causa de agravos ainda maiores de situações, né? De fato, a gente ainda não sabe lidar com muitas dessas coisas e sofre ainda muito com as repercussões e com os resultados disso. E essa dificuldade nossa em lidar, né, com o real pode nos levar para muitos embotamentos. E aí entram muitos aspectos de acordo, né, com nossas dificuldades próprias. Como no caso lá da Nora, né, que ela não conseguia expressar o seu luto, viver o luto que ela tinha pelo irmão, né? A própria mãe também, que era uma pessoa extremamente racional, então dava uma impressão que ela não queria deixar a peteca nunca cair, então de certa forma ela não permitia ali, né, que o marido, que o filho vivessem a depressão, no sentido de levanta daí tem uma parte que ela fala pro filho assim, levanta desse sofá que eu não quero ver você aí, vai roubar um carro, vai fazer alguma coisa, né? São particularidades de pessoas de lidarem com situações. E é muito bonito de ver no final do filme, né? Ela andando e se divertindo na montanha russa, e você vê ali, né, que o trabalho dela ela era engenheira, então ela ajudava a projetar as montanhas russas, mas ali traz muito um recado, né, da gente viver na prática aquilo que a gente trabalha. Quantas coisas a gente que é espiritualista, e principalmente pessoas que buscam muitos conhecimentos, acabam não se utilizando, né, da parte prática deles, principalmente para si mesmos. Existe um limite, né? É lógico.
Principalmente se você aderiu a muitas técnicas, é lógico que é humanamente impossível você estar o tempo todo se utilizando delas, mas acho que é um meio a meio, né? De você ir aprendendo, ir se aprofundando nessas técnicas. Dentro do possível, você vai trazendo a parte prática delas no seu dia a dia, e muitas vezes com coisas simples, porque às vezes nessas coisas simples aprofundamentos acabam sendo criados e você acessa certos lugares, certos vieses daquela técnica que você nem fazia ideia. As técnicas são importantes bases, sim, mas aonde você precisa com o tempo encontrar um espaço ali dentro, achar o nosso próprio modo e espaço de entrosamento das nossas qualidades para desenvolver o nosso melhor viés daquilo. E a gente pode traçar um link interessante entre isso e uma frase que a Nora fala no final do filme a respeito dos potenciais que a gente vê nas pessoas lá de fora e que muitas vezes a gente não vê na gente mesmo ou não vê com tamanha força como deveria ser e mutuamente, né, falando. Aonde o filho mais velho, né, fala sobre o trabalho dela e diz que ele achava incrível. E ela fala que engraçado, né? Porque eu acho uma bagunça e você acha incrível o meu trabalho. E você se acha uma bagunça e eu te acho incrível. Isso é muito interessante, né, na interação humana. Talvez seja por isso mesmo, né? Que seja necessário esse espelhamento entre a gente. E agora, só para finalizar, né, esse vídeo, já falei um pouquinho disso no vídeo anterior, né? Que é a questão que fala muito ali no final do vídeo sobre receber ajuda externa. Sim, isso é muito importante. E é importante, né? Esse recado que o filme quis trazer no final. Só que a gente não pode deixar de ser realista. Tem muitas pessoas que elas não têm essa visão. Ou pessoas que têm um sentimento arraigado e profundo de que não podem contar com ninguém. Isso não pode ser ignorado, porque faz parte de uma realidade. E a gente sabe, né, que aparentemente quem cria a nossa realidade é a gente mesmo. E vão haver certos momentos, né, em que não adianta a gente se forçar a ter uma receptividade que não é verdadeira nossa. Isso pode acabar causando outros problemas, né? Tem uma fala, né, da Ana Patrícia Chagas, que eu não vou lembrar com todas as palavras, mas que ela nos faz refletir que muitas vezes a gente se esquece, né, das forças que as pessoas têm de resolução das suas próprias angústias. E é claro, né, que cada situação vai ser única e vão ter casos em que a melhor solução para aquela pessoa é ser acolhida em algum lugar, é conversar com alguém, ou é resolver sozinha desta ou daquela forma, ou parcialmente com esta ajuda ou aquela. Então, não há uma receita de bolo, né? Na verdade, tem que se observar o que aquela pessoa está passando, quais as possibilidades, né, que ela abre para ser ajudada, se você pode realmente ajudar ou não, né? Se aquilo vai ser bem-vindo ou não, se aquilo condiz, né, com as crenças daquela pessoa. Mas de fato, né, uma das frases ali é: você não tem que ficar sozinho. Isso, se você for trazer para um âmbito reflexivo, ele vai abrir um leque de possibilidades que se expande além do que essa frase quis dizer no filme em específico. De forma que eu trago um floral aqui que é muito interessante como essa ajuda externa. Lembrando que não substitui, né, nenhum tratamento médico, psicológico, religioso ou qualquer outro que você já esteja fazendo ou queira tentar, né? Mas ele representa uma grande mão amiga dentro dos florais de Bach,
que é o floral rescue. Rescue é um resgatador de alma, de situações emergenciais que o corpo precisa responder. E de fato, em certas situações, ele parece um milagreiro. Eu mesma já tive situações assim de vida. Numa situação assim mesmo, de emergência, de estar indo para o hospital, e o rescue foi uma mão na roda, né? Até chegar lá, ele é, né, considerado o floral das emergências, né? Tanto físicas, mentais, emocionais, até espirituais, né? E como coadjuvante de tratamentos sérios que você esteja passando, como por exemplo um câncer, uma situação emocional, psíquica, que você esteja tratando e de repente você precisa daquele apoio, aquele conforto. E ele casa com qualquer tratamento e potencializa positivamente esse tratamento. Então é muito interessante ter sempre rescue na sua casa, caso você seja um adepto, né? Caso você goste de florais, né? E a gente sabe, né, que tem momentos muito desafiadores na vida de qualquer pessoa. É legal, né, se ela puder ter esse apoio e aceitar isso acima de tudo. Mas a gente não pode deixar de olhar que tem casos que não vão ser como o do filme. Quantos casos por aí que você vê de pessoas que você nem notava que a pessoa tinha algum problema e de repente acontece algo grave e você fala, nossa, mas eu nem imaginava que essa pessoa estivesse enfrentando isso ou pudesse cometer um ato desses. Ao mesmo tempo que as campanhas, né, falando da importância disso são sim muito importantes, é interessante a gente observar a realidade do ser humano, né? E muitos não vão buscar, não vão querer e não vão se sentir abertos para ter uma ajuda externa. Isso é um fato. Não sei se há pesquisa sobre isso, né? Mas a grande maioria das pessoas que acabam desistindo de si, da própria vida, são pessoas assim muitas vezes. E não adianta tapar o sol com a peneira e fingir que isso não existe, porque está tudo aí nas estatísticas existentes. Talvez uma ajuda, aí mais no âmbito do interno, seria, se você está passando uma situação como essa e não quer pedir ajuda externa, e eu sei que você não pedirá, porque tem muitas pessoas assim no mundo, é você buscar de alguma forma fortalecer essa autorresponsabilidade em você mesmo, né? Em você mesma. Criando aquele vínculo de vamos em frente, tá tudo certo. Tem momentos que são difíceis, tem momentos que você pode se sentir mal e não saber a quem recorrer. Tem muitas frases assim, né? Até mesmo nos meios religiosos. Algo como uma conversa, por exemplo, de Jesus ou de Deus, né? Através de uma frase que falava assim que quando você se sentiu que eu não estava te segurando pela mão, eu estava te carregando no colo, ou algo assim. Mas no sentido de que muitas vezes é comum no universo humano nós nos sentimos essa solidão, né, com relação às questões assim do dia a dia. Às vezes até fugimos, né, para outras coisas para não sentir tanto disso. Mas existe de certa forma até meio que essa esperança dentro de frases, expressões como essas que chegam até a nós, meio como que se dissessem, olha, fica forte aí, você não está sozinho, você nunca está sozinho. Existe uma força maior que você ou maior que o seu ego. E o fato é que existem várias cabeças, né? Se você é uma cabeça que se conecta com as questões religiosas, você vai muito para esse lado, né? E com certeza vai achar alavancas para te levar nesse sentido. Se você for um ateu, você não vai acreditar em Deus, então se torna ainda mais importante, né, você ter esse apoio em si mesmo, em si mesma, em algo, né, que te leve. Esse algo pode ser qualquer coisa, até mesmo ajudar o próximo de alguma forma, né?
não tem uma receita, né? Alguns vão se dar bem ajudando o próximo e dessa forma vão entrar em contato novamente com aquele lado, né, que te sustenta, que faz você ter essa percepção interna de que a vida vale a pena daquela forma. Outros vão se interessar por algum curso novo, em aprender alguma coisa nova, uma nova aptidão aí que nunca tinha tentado. Tantas coisas por aí que existem, né? Mas por outro lado, podem haver uma faixa de pessoas que não vai estar abertas nem para isso. E eu posso dizer aqui para você, vá procurar um médico, vá procurar um psicólogo, um terapeuta, alguém que te ajude, um grupo de ajuda. Só que é uma ilusão da gente achar que a gente tem o controle sobre tudo. As estatísticas estão aí para a gente ver. Existem pessoas assim no mundo. Para essas que pensam dessa forma, eu te digo o seguinte: dá a visão de alguém que acredita em reencarnação e acredita que eu sou responsável pela minha própria vida, né? Porque por mais que existam campanhas assim e que a gente ouça ou fale o tempo todo informações como estas, eu sei que vão haver pessoas no mundo, como por exemplo, eu já vi eu acho que ela é psicóloga, né? Uma bem famosa, a Beatriz, que tem aqui no YouTube, inclusive, vários vídeos dela. Mas ela contando o caso de uma pessoa, né, que fez tratamento durante anos com ela, resolveu que não queria mais ficar aqui, escreveu uma carta isentando ela de qualquer responsabilidade com relação ao tratamento, dizendo que estava tudo bem, mas que essa foi uma decisão dela. Existem pessoas assim no mundo. E o que fica disso, né, é que a gente não vai ter o controle de nada disso, né? Na verdade, a gente tem muito pouco controle sobre as coisas que a gente pensa ter nessa vida. E segundo a espiritualidade, né, muitas delas, essa questão do livre-arbítrio e do que se faz consigo próprio é muito de cada um, né? E desenvolver essa percepção e essa prática na própria vida é uma verdadeira arte, né? Do viver bem e do se querer bem durante essa jornada, durante essas experiências que a gente vive. Independente de como vem essa ajuda, seja uma ajuda externa, seja uma autoajuda, quando você por algum motivo não puder ou não quiser receber ajuda externa, ainda assim vai poder haver o viés do autoapoio para você tentar. E rescue é uma mão na roda para você tentar. Ele por si só não vai fazer nenhum milagre. Se você não achar em você uma mola propulsora para te elevar, coisa que também todos os outros métodos não vão trazer de uma forma assim milagrosa, se você não se encaixar aí em algum ponto muito específico em você que te leve a encontrar razão, sentido, para que faça sentido estar aqui, né? Isso porque eu não estou nem falando daqueles que estão aqui, mas não estão ao mesmo tempo. Você sabe do que eu estou falando, porque com certeza você já viveu, vive ou conhece alguém que vive assim. Não é incomum de se encontrar pessoas assim, que não veem sentidos nas coisas. Enfim, o que eu quis trazer com esse vídeo é uma reflexão mesmo do que eu senti assistindo esse filme, perguntas, questões que vieram ao ver esse filme, muito do ponto de vista de alguém aprendendo também a lidar com essas questões. Essas questões trazidas no filme e
em âmbitos maiores ou menores, né? Porque podem ter pessoas que não vivem a depressão dessa forma. Elas vivem pequenas angústias, questões assim, mas em níveis diferentes, isso tá na vida de todo mundo. A gente precisa parar de tapar o sol com a peneira nessas questões, porque a impressão que eu tenho é que todo mundo vive isso de alguma forma, mas não para, né, para olhar, para pensar sobre isso, e às vezes vai, né, por caminhos subterfúgios assim de fuga, de me distrair com isso ou com aquilo, né? E acabamos por não encarar esses assuntos de uma forma mais direta na gente, na nossa vida. E acho até que essa questão é uma questão muito pertinente em lugares que estão evoluindo, como é o caso nosso, onde se tem essa mistura, né, de pessoas vindas daqui, dali, de vários lugares, e que estão nessa roda aprendendo a se situarem, e nesses giros contínuos, ora a gente está lá em cima, ora a gente cai e aprende melhor a lidar, né, com aquilo que é, digamos que o nosso calcanhar de Aquiles, né, que cada um tem o seu, e cai e levanta diversas vezes, como dizem, né, sacode a poeira ou não, né, porque tem casos que não se consegue, como diz esse ditado popular, sair tão facilmente assim de situações, naufraga-se aqui, é salvo ali, mas de uma forma ou de outra você se encontra, seja na mão amiga que te dão, seja no desenvolvimento das suas habilidades pessoais e principalmente no que diz respeito a isso, né, aquela nossa força para seguir em frente e continuar. E mesmo no caso, né, daquelas aparentes desistências, parece-me ser somente mais uma página daquele livro incompleto. Sabemos que existem várias visões, algumas mais otimistas, algumas mais pessimistas, sobre o que é essa vida, sobre o que é realmente estar aqui e sobre o que é esse processo todo, né, de pancadas, de caídas e levantes, de pessoas da vida comum, né, mas que foram representadas ali no filme por este personagem Walter Black. E eu deixo aqui para finalizar, né, uma frase que está lá no final do filme, que talvez represente um dos vieses, pelo menos, de estarmos aqui, de passarmos por tantas coisas e do sentido, né, que é isso tudo. Às vezes até por meio, né, da sensação do não faz sentido nenhum que tantos de nós sentiu ou sentirá durante todo esse percurso. E podemos ali, né, na parte do nome, de repente substituir pelos nossos próprios. Porque, no fundo, essa busca da alegria, esse lidar com situações difíceis, sejam estas, sejam outras, né? Porque existem outras tantas mais por aí, caminha muito por aquele lado, né, da similaridade daquilo que a gente sente, daquilo que a gente busca, cada um à sua maneira, cada um por um caminho específico, este ou aquele, mas que acabam sendo universos e particularidades muito comuns de humaninhos caminhando, aprendendo, caindo, vivendo, sofrendo, buscando a sua melhor versão, seja deste ou daquela maneira. E essa pequena frase
quando a gente talvez conseguir colocar com total sentido nas nossas próprias vidas cada palavra e cada significado profundo que essas palavras possam realmente ter na nossa vida e nas ações que a gente toma com relação a isso nela, talvez adquira profundo valor de entendimento mesmo do porquê estar aqui e do porquê se é assim e do porquê sinto essas coisas e ajo de tais maneiras. A frase é essa: este é o retrato de Walter Black, que tinha virado um castor e tinha se tornado um pai, para que um dia este pudesse ser apenas um retrato de Walter Black. Até o próximo vídeo.